Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo. Eu sou Fernando Chusca e hoje quero compartilhar para vocês a floração dessa linda espécie conhecida como Catleya labiata. Uma espécie que é conhecida como a rainha do Nordeste, rainha do sertão e que ganhou o mundo e foi responsável por dar o nome ao gênero Catleya. Isso mesmo, gente. Essa é a espécie que deu origem a todo o gênero Catleya. Isso porque foi a primeira espécie de Catleya descrita no mundo, tá bom? Então hoje a gente vai fazer primeiramente um vídeo falando um pouquinho da história, contando um pouquinho da história dessa espécie. E no segundo vídeo eu farei falando sobre o cultivo dela. Então eu conto com a participação de vocês, conto com o like, conto com o compartilhamento. Principalmente se vocês gostaram, né, eu preciso que vocês me apoiem para a gente fazer o próximo vídeo, tá certo? Então vamos começar com a historinha dessa espécie, né, que ganhou o mundo aí e que aqui no Brasil ela é muito apreciada. Quem não tem uma Catleya labiata, eu já sugiro ter na coleção porque é uma planta que compensa. Vamos falar então um pouco sobre uma das histórias mais fascinantes da orquidofilia brasileira. No ano de 1818, William Sayson, um coletor de plantas britânico, enviou um lote de plantas ornamentais do Nordeste brasileiro para a Inglaterra. Junto com elas, e sem muito destaque, foram algumas orquídeas que, quando floriram na estufa de William Catley, um famoso horticultor inglês, causaram enorme sensação entre os amantes de plantas daquela época, que se impressionaram com o tamanho e a cor lilás dessas flores vindas da região nordeste do Brasil, naquele período conhecido como o Novo Mundo. Catley chamou o jovem botânico britânico John Lindley para catalogá-la, e este, em 1821, no seu livro Coletânea Botânica, escreveu uma descrição da orquídea e a chamou de Catleya labiata, imortalizando assim o nome do amigo horticultor William Catley. Essa planta, ela ficou famosa então, mas eles tiveram muita dificuldade no seu cultivo. E apesar de todo o fascínio que era causado pela planta, ela foi tomada por um mistério quase inacreditável. O coletor Sayson se esqueceu de avisar sobre o local onde havia achado a orquídea. E após enviar estas plantas, foi até a região do Rio de Janeiro, onde enviou mais um lote com outras plantas. Depois foi para Nova Zelândia para outra viagem de coleta e acabou desaparecendo nas florestas por lá, levando consigo a informação de onde havia encontrado a Catleya labiata, que tinha chamado tanto a atenção de William Catley e de John Lindley. Como o último lote de plantas enviada por Sayson havia sido enviado do Rio de Janeiro, eles então acreditavam que essa planta ocorria por essa região e mandaram inúmeras expedições para encontrar o habitat natural da Catleya labiata. Obviamente, sem sucesso. Por quê, gente? Porque ela ocorria na região nordeste do Brasil e não na região do Rio de Janeiro, que seria a região sudeste. Só mais tarde, né, só bem mais tarde, aproximadamente 70 anos depois, ela foi encontrada novamente por uma pessoa, um coletador, né, que procurava insetos no interior do Pernambuco, e ele acabou encontrando por acaso algumas orquídeas com flores grandes e rosadas e acabou mandando para Paris. E lá na região de Paris, essa planta então foi, né, acabou ganhando fama e acabou chegando novamente até os ouvidos, né, dos colecionadores de plantas de lá, e ela sim acabou sendo novamente, digamos assim, redescoberta.
porque até então ela estava como desaparecida, não sabiam, né, a existência direta da onde que ela havia sido coletada, retirada aqui no Brasil. Então a descoberta, ela foi a descoberta do ano, acabou, né, sendo uma planta que foi anunciada num famoso artigo, né, The Orchids Reviews, como conhecida como o evento do ano. Então essa é um pouquinho da história da Catileia labiata, né, que foi descoberta lá em 1800, né, e ganhou a fama no mundo inteiro, deu origem ao gênero Catileia, né, e, né, deu fama também a esses dois personagens aí, principalmente, né, William Catley e John Lindley, né, que era, depois acabou sendo, né, um dos principais catalogadores de plantas, né, do mundo inteiro, principalmente das espécies de orquídeas. Essa planta aí deu visibilidade para eles e, consequentemente, visibilidade depois para essa planta que acabou sendo coletadas aos milhares, levadas para a Europa. Muitas delas não chegavam vivas, então eles tiveram certa dificuldade em estar cultivando ela lá. Mas, né, e uma planta que foi basicamente depredada, mas algumas acabaram resistindo à extinção, diria assim. E hoje essa planta, né, tem uma grande variabilidade de tonalidades, está na coleção dos principais colecionadores do mundo, né, do Brasil inclusive, ganhou muita fama. E ela aí ocupa o lugar de queridinha, né, entre as catileias brasileiras, tá bom? Então esse é um pouquinho da história dessa espécie tão maravilhosa. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês conhecem um pouquinho mais dessa história, vocês podem deixar nos comentários. Se tem alguma coisinha a mais que eu não comentei, né, deixa lá nos comentários que a gente faz aí uma revisão, né, da nossa biografia da Catileia labiata e depois a gente acrescenta um novo vídeo, tá bom? Eu espero que tenham gostado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!